Eu postei hoje de manhã para vocês, fiquei muito comovida, porque eu vi a pastora organizando o culto, ela posta antes o culto, porque a gente pode assistir a qualquer horário, e ela usou como texto de dedicação aquela confissão de Santo Agostinho, que é muito linda, né? Então, eu reparti com vocês, porque eu acho que é um texto assim, célebre para a gente, né? No sentido da mística cristã mesmo. Então, eu queria só retomar o texto assim com vocês e que isso fosse para a gente um pouco esse nosso momento de oração mesmo, inicial. Eu até coloquei um pequeno comentário dizendo que Santo Agostinho tem essa conversão um pouco tardia, né? Ele antes é um jovem que não conhece o Evangelho, não conhece a Jesus no sentido do que a gente entende por ser. E quando ele conhece, ele faz esse texto muito lindo aqui. Então, eu queria repartir com vocês, ler, para a gente começar o nosso trabalho de hoje, e com isso dizer que nós oramos, né, com ele nessa oração tão bonita, né? Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que estavas dentro e eu fora, e fora te buscava, e me lançava disforme e nada belo, perante a beleza de tudo e de todos que criastes. Estavas comigo e eu não estava contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Chamaste, clamaste por mim e rompeste a minha surdez. Brilhante, resplandeceste, e a tua luz afugentou minha cegueira. Exalaste o teu perfume, e respirando-o, suspirei por ti, te desejei. Eu te provei, te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, e agora ardo em desejos por tua paz. Senhor, tem misericórdia de nós no início desse domingo, quando todos nos aproximamos de Ti, buscando a Tua orientação, a Tua graça e o Teu amor permanente conosco. Te agradecemos pelo testemunho desse Teu Filho, que há tantos séculos atrás traduziu de forma tão bonita, tão poética e tão intensa esse sentimento de descoberta da experiência contigo. Nós te louvamos e pedimos que tu reavives em nós, em cada um de nós, esse belo momento, essa bela circunstância em que todos aderimos ao teu cuidado, ao teu amor e ao convite da tua salvação. Nós oramos agradecidos pela experiência maravilhosa de conhecermos a ti e podemos estar junto com outros irmãos e irmãs, repartindo essa experiência tão especial na nossa vida. Oramos e entregamos a Ti todas as nossas dores e angústias e pedimos que Tu estejas conosco como sempre tens estado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Hoje nós temos conosco o Edivaldo nos dando a lição, é uma alegria ter ele aqui com a gente. Eu, quando convidei o Edivaldo, já foi na quinta-feira dessa semana. E o Edivaldo sempre está muito pronto, assim, eu fico muito feliz por isso, porque a gente sabe que ele é cheio de compromissos, mas eu sempre quero dizer que é bom poder contar com ele. Eu tento outras pessoas antes, sempre para poder inserir outros irmãos aqui nesse momento de lição, né? Mas, e aí o Edivaldo fica sempre meu último parceiro aqui para os convites, né? Eu sei que ele sempre está disponível, então eu quero agradecer de tudo por isso. E passar a palavra para ele, então, para que ele comece a nossa lição número 16, né, que fala da alegria, um tema tão interessante esse que nós temos hoje. E só para reforçar, dizer que essa é a última lição dessa nossa unidade, dessa nossa segunda unidade da revista. Semana que vem a gente começa a terceira unidade,
e já com outro tipo, com outras lições, com outras ênfases, né? Quero cumprimentar cada uma, e também manifestar, assim, a minha alegria em estar nessa manhã, no contexto da escola dominical, e, e também sinalizar a beleza, né, de como a Rosa iniciou a oração, trazendo uma passagem das Confissões de Santo Agostinho. Essa passagem está nas Confissões. Santo Agostinho é um pensador africano, acho que vale a pena a gente reconhecer isso. Ele, ele é um pensador antigo, da Antiguidade Clássica, africano. Ele se localiza no âmbito da patrística ocidental, né? A patrística oriental, a patrística ocidental. E Agostinho vive num contexto de crise do Império Romano, né? Num contexto de crise de uma cultura que está se esvaindo, né? Então, nós vamos meditar hoje o tema do contentamento, e nós vamos ter como base o texto de Paulo, a carta aos Filipenses, onde também Filipos se encontra num contexto de crise, né? Há um contexto de crise da cultura, da sociedade onde Paulo está vivendo. Então, nós vamos refletir a partir de Paulo o tema do contentamento. Eu vou pedir para que depois a Luciana apresente a passagem, porque nós vamos fazer vou fazer um outro exercício hoje de reflexão. Então, nós vamos ver o texto já, mas nós vamos ver esse texto inspirados numa análise de Wesley. Estou pegando a Bíblia de Wesley para a gente poder refletir essa passagem. Então, eu vou estar trazendo aqui, a partir de Paulo, eu vou estar trazendo algumas pontuações que vêm de Wesley, e depois, no final, nós vamos fazer uma mirada, assim, para uma tradição que vem das fontes franciscanas, né? Dos Fioretti, são os escritos, as florzinhas de Francisco de Assis na Idade Média, no século XII. Então, nós vamos ver como é que essa passagem das fontes franciscanas, a perfeita alegria, tem a ver com o tema do contentamento, né? Bom, então a lição 16, como Rosa já abriu, ela trabalha o tema do contentamento. E o subtítulo do texto da revista é O Contentamento como uma Marca da Nossa Fé. Então, aqui já está, poderíamos assim dizer, a ideia-chave daquilo que nós vamos perseguir. O contentamento, a alegria como um signo da fé, uma marca da fé. Essa é a ideia que eu quero perseguir nesse primeiro momento da nossa reflexão. Então, o objetivo dessa lição é dialogar sobre o contentamento e seus desafios, né? Nós vamos ver aquilo que é o contentamento à luz da revista e aquilo que não é o contentamento, ou seja, aquilo que, via de regra, está muito presente nos nossos dias, mas que necessariamente não tem a ver com essa perspectiva do contentamento, como nós vamos refletir nessa manhã. Depois, outro item do objetivo é afirmar o contentamento como fruto da santificação, né? E a expressão de confiança em Deus. Então, aqui tem dois pontos chaves, né? Quer dizer, a santidade e a confiança em Deus, a fé em Deus. Então, nós vamos ver que esses temas são temas wesleyanos. A ideia da santidade é uma ideia-chave em Wesley, né? Junto com a ideia a ideia da graça, a ideia da salvação e assim por diante, nós vamos ver daqui a pouco. Então, a gente pode dizer assim, que o subtítulo marca já, né,
a ideia-chave da nossa reflexão. Uma marca de nossa fé, né, já porta a chave central da lição que nós vamos estar refletindo. Bom, se isso procede, e parece que procede, nós podemos dizer assim que o contentamento é um signo do divino no humano, não o contrário, né? Então, um pouco essa ideia que eu queria, assim, estar demonstrando numa perspectiva bíblica, no sentido da gente entender que o contentamento é um signo, é uma expressão, é uma marca, né, como diz a revista, né, do divino, ou, se quisermos assim dizer, de Deus no humano, e não o contrário, né? Então, nós podemos dizer que o signo do divino no humano, que é o contentamento, é correlato a outros signos. Há uma correlação desse signo, do contentamento, que é divino, não humano, mas que é o signo divino no humano, estabelece uma correlação com outros signos, né, que tem a ver com pontos que nós já perseguimos nas lições anteriores, nessa lição, e que a gente vem explicitando nas nossas classes. Quais são esses outros signos? Por exemplo, o signo da santificação, né? Ou seja, o contentamento tem a ver com o fruto da santificação, como diz a revista. Isso tem a ver com a ideia central da santidade. O signo do contentamento tem a ver com o signo da confiança, que é a expressão da confiança em Deus, ou seja, que é a dimensão da fé, né? Nós podemos, assim, ir buscando agora outros elementos, outros signos correlatos na teologia wesleyana, entender que o contentamento tem a ver com a graça. Esse importante tema que atravessa Wesley, mas que atravessa, podemos assim dizer, toda a teologia reformada e que se encontra em Agostinho e que se encontra em Paulo, né? Se a gente for assim rastreando mais atrás no tempo, nesse longo tempo, né, nós vamos encontrar esse tema da graça que já está em Paulo, que está nos patrísticos, que está em Agostinho, está Santo Anselmo, está em São Boaventura, está em Martinho Lutero, em todos os reformadores, está em John Wesley, né? Então, aqui nós temos, poderíamos assim chamar Wesley do doutor da graça, no mundo moderno, né? O contentamento também tem correlação com outro signo, que é a vontade de Deus. Então, o contentamento não tem necessariamente a ver com fazer a vontade própria, mas com estar sintonizado pela fé na graça, no sentido de realizar e fazer a vontade de Deus. E essa questão não é uma questão fácil, porque a pergunta é quando nós sabemos que estamos realizando a vontade de Deus. Isso não é tão simples. Nós podemos dizer que o tema do contentamento tem a ver com o tema da justiça, que é outro elemento que atravessa toda a tradição judaico-cristã, né? Então, nós podemos reconhecer que o tema do contentamento, ele está presente desde a lógica da criação, nós vamos ver isso, queria explicitar um pouquinho isso. Ele está presente no tema da encarnação, na realidade da encarnação, da paixão, da morte e da ressurreição. Ou seja, a criação, a encarnação, paixão, morte e ressurreição são dimensões da ordem do contentamento, né? Se entendermos que o contentamento é o signo do divino no humano, essa é a chave, então, que eu tô aqui explicitando. Então, nós podemos, assim, entender o seguinte, que é possível ler o texto bíblico em várias chaves, portanto, em vários signos. O contentamento é um deles. Quero explicitar essa ideia. Mas nós podemos, por exemplo, ler o texto bíblico a partir do signo da admiração, né? Que é a própria ideia do milagre, né? A ideia da admiração está presente do início ao fim. Nós podemos ler o texto bíblico a partir da ideia da justiça,
né? Se a gente lê, por exemplo, o importante pensador do século XIX como Proudhon, né? Toda a sua obra está centrada no texto bíblico e explicita o conceito da justiça. Proudhon, no século XIX, está trabalhando o tema da justiça, que é um tema eminentemente bíblico, no contexto do pensamento econômico, sociológico, político do século XIX. Proudhon é um leitor da Bíblia, como Marx é um leitor da Bíblia, e tantos pensadores no século XIX são leitores da Bíblia. Então, a gente pode ler o texto bíblico a partir de várias chaves. Então, se a gente pega, por exemplo, no livro do Gênesis, só para ir ilustrando, nós podemos pegar o tema do contentamento na dimensão da criação. Se a gente lê, né, se a gente lê deixa eu pegar aqui, o livro do Gênesis, capítulo 1 todinho, né? O final do capítulo 1, início do livro 2, começa assim: assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera, e no sétimo dia descansou, depois de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, né? Pois nele descansou depois de toda a sua obra de criação. Então, a ideia do contentamento tem a ver com a ideia do descanso, né? Nós vamos ver que essa ideia do descanso aparece na tradição bíblica, mas ela aparece também na tradição estoica, no pensamento grego. Esses elementos estão muito presentes na antiguidade clássica. Ora, o sétimo dia é esse dia do descanso, porque é o dia da alegria, né, de um mundo que é criado. Então, a obra da criação é um dia da alegria no Senhor, né? Entender esse próprio contexto. Nós vamos encontrar depois, nós vamos encontrar no livro de Neemias, onde há uma presença, né, do governador de Neemias e do sacerdote Esdras. Há uma passagem que eles estão lendo o texto bíblico diante do povo, né? E se diz assim: não aflijais, a alegria de Yahvé é a vossa fortaleza. Então, o tema da alegria aí aparece. E os levitas aclamavam todo o povo, dizendo: calai-vos, hoje é um dia santo, não vos aflijais. E todo o povo se retirou para comer e beber, distribuíram porções e se expandiram em grande alegria, pois haviam compreendido as palavras que lhes foram comunicadas, né? Então, essa é uma ideia central. Nós vamos encontrar na encarnação essa mesma chave do contentamento. Se a gente pega, por exemplo, Maria que visita Isabel, né? Essas duas mulheres explodem de contentamento, porque são duas mulheres, uma e outra, ambas grávidas de João Batista e de Jesus. O texto diz assim: naqueles dias Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Ficou nesse êxtase de contentamento, né? Com um grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto de teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Né? E daí no cântico que Lucas põe na boca de Maria, que é o Magnificat, o cântico de Maria, Maria explicita assim: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. A encarnação é esse momento do contentamento, entendendo que o contentamento é um signo, portanto, divino no humano. E na experiência da paixão, morte e ressurreição, em Lucas, a gente pode ver a experiência de Jesus com o bom ladrão. Aqui é uma dimensão do contentamento também. O bom ladrão, na passagem de Lucas, vem assim:
Um dos malfeitores, suspenso à cruz, o insultava, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia. Nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós, é de justiça. Pagamos por nossos atos, mas ele não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. E aí, aqui está a explosão da alegria, né? Ele respondeu: Em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, eu dei esse volteio da criação, que é o lugar do paraíso, e a paixão e morte e ressurreição, onde, com a morte, paixão e ressurreição, Jesus abre essa porta de entrada para o paraíso novamente. Então, nós temos aqui um ciclo que se fecha. Esse ciclo, ele é da ordem do contentamento. Então, toda a teoria, toda a teologia da salvação, da criação, a ressurreição, é um sair do paraíso e um voltar ao paraíso. Essa é uma ideia, então, de fundo, que eu queria, assim, explicitar, né? Quer dizer, o dia do descanso, para nós, é o domingo, simbolicamente falando, e a forma de entendermos o tempo, né? Nos dias da semana, há um dia no tempo, que é o dia do descanso, é justamente essa dimensão do paraíso, que se configura e que ela se apresenta para nós. Vamos ver melhor um pouquinho daqui a pouco a ideia de paraíso, como é que ela pode ganhar um outro sentido nessa nossa reflexão. Então, eu quis fazer essa construção no sentido de mostrar que toda a teologia da salvação, ela é uma teologia do contentamento, se assim nós quisermos entender à luz da lição e a partir da lição. Então, o que o contentamento não é, segundo a lição? Nós vimos, então, o que ele é. E o que ele não é, então, o contentamento? A revista aqui vai dar algumas dicas muito importantes para a gente considerar. Então, eu estou recolhendo da própria revista algumas ideias dessa lição. A revista diz assim: não se trata de uma aceitação passiva do status quo. Então, contentamento nessa dimensão não é eu aceitar passivamente a realidade como está estabelecida, a ordem estabelecida. Não é isso. A revista desmonta essa ideia. Porque, na verdade, existe aí um equívoco no sentido de que a mensagem da salvação, ela não é um reforçamento da ordem estabelecida. Ela não é isso, né? Depois a revista diz assim: contentamento não é alienação. Alienação aqui no sentido de estar alheio a tudo, né? Nós temos que entender que hoje, infelizmente, a maneira como o cristianismo é lido e traduzido, né, nas várias expressões, ele se tornou uma esfera de alienação, né? E de muitas coisas estranhas, né? Quer dizer, nós não precisamos, assim, ir muito longe, no sentido de que nós vivemos num tempo hoje onde um certo projeto político que se identifica com uma visão cristã também tem um projeto de armamento do mundo, de armamento do país, né? Isso não tem nada a ver, né? Então, isso que nós estamos falando aqui vai na contramão, né, dessa ideia de um contentamento enquanto alienação. A revista dá um outro tema aqui. O tema do contentamento não deve ser confundido com exercícios de autoajuda, pensamento positivo ou apatia diante das situações que exigem mais de nós. Então, contentamento não é autoajuda, contentamento não enfim, pensamento positivo, ou seja, o contentamento não tem nada a ver com essa literatura que é abundante nos nossos dias hoje.
e também que com essas pessoas que fazem show em todas as esferas, nas redes sociais. Contentamento não tem nada a ver com isso. Então, aqui nós temos uma chave para repensar, né, todas essas pessoas e essa forma de literatura que está muito presente no nosso dia hoje. Eu sempre costumo dizer assim que a literatura de autoajuda e as falas de autoajuda não ajudam em nada. Na verdade, elas só atrapalham, né? Porque elas não nos ajudam a entender de fato as coisas naquilo que efetivamente elas são. E a revista, por fim, ela dá uma outra ideia que é assim: o contentamento não é conformismo, mas vem do reconhecimento de que as circunstâncias não precisam determinar nossas emoções. Né? Aqui que a coisa começa agora a ganhar uma outra dimensão, né? Quer dizer, nós vivemos então numa realidade adversa. Nós aqui podemos assim reconhecer o seguinte: e isso é muito importante porque há muita confusão, infelizmente. Quando as pessoas, por exemplo, se dirigem a Marx e dizem assim: ah, Marx prega a luta de classes. Marx nunca pregou a luta de classes. Na verdade, Marx reconhece que a sociedade é conflito. Mas não só Marx. Todos os demais filósofos, todos os pensadores e os profetas, se formos na tradição veterotestamentária, né, vão reconhecer que a realidade ela é conflito. Então, é nesse mundo em conflito, é nessa realidade em conflito, é nesse contexto adverso que a experiência do contentamento tem que ser construída. A revista vai dizer, então, que o contentamento ele é uma construção. Então, na revista, lá na lição do professor, tem uma passagem que diz assim: para início de conversa. E aqui, então, é que eu acho que nós começamos a agora ir pegando o tema, embora já estamos pegando ele, mas vamos, então, entrando nele, tal como a revista aponta. A revista diz assim: ao trazer o tema do contentamento como última lição de uma unidade, a Rosa já fez essa pontuação, afirmamos a importância de convidar a turma a esse transformador exercício de fé para a nossa estabilidade emocional e espiritual. Aonde o grupo a respeito, sonde o grupo a respeito do que sabem sobre a palavra contentamento e quais são os desafios que essa atitude cristã provoca. Destaque Paulo como alguém que vivenciava o acontecimento e peça para que o grupo identifique situações que exemplifiquem tal realidade na vida do apóstolo. O texto bíblico da lição é um desses exemplos. Então, nós vamos começar, então, daqui a pouco, a mexer nessa questão. O texto bíblico, então, é a carta de Paulo aos Filipenses. Então, aqui há duas coisas que nós poderíamos, assim, sinalizar. Um pequeno contexto da carta de... Deixa eu achar aqui. Um pequeno contexto da carta aos Filipenses. Na Bíblia de Jerusalém, a gente pode reter o seguinte: Filipos, importante cidade da Macedônia, né, está acima da Grécia, Macedônia, se a gente puxar pela memória, né, no mapa, e colônia romana. Então, nós estamos nesse contexto. Tinha sido evangelizado por Paulo durante sua segunda viagem, entre o outono de 48 e o verão de 49. Então, esse é um ponto para a gente reconhecer desse texto de Paulo, que vai ser chamado o texto da alegria, a carta da alegria. Por que isso? Porque Paulo escreve esse texto na prisão. Isso é muito importante. Aqui nós podemos fazer referência a um importante teólogo da Reforma, um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, que vai escrever seus belos textos, né, dentro da prisão no Holocausto.
e vai ser assassinado pelo Holocausto, né? Enfim, Paulo está preso, né? Ele tornou a passar por lá, por Filipos, 2 vezes, quando da sua terceira viagem, no inverno e na Páscoa, né, de 56. Os fiéis que ele conquistou lá para Cristo testemunharam uma tocante afeição por seu apóstolo, enviando-lhe socorro a Tessalônica e depois a Corinto. Era uma comunidade que ajudava as outras igrejas. E quando Paulo lhes escreve, é precisamente para agradecer-lhes novos recursos que ele acaba de receber, por intermédio do delegado deles, Epafrodito, né? Aceitando sua oferta, ele que ordinariamente receava parecer interesseiro, dá provas de que confiava neles de modo todo especial. Então, essa introdução na Bíblia de Jerusalém mostra um aspecto da comunidade de Filipos num contexto muito adverso. A revista diz assim: a época em que a carta foi escrita era de instabilidade econômica em Filipos, o que produziu o empobrecimento, inclusive, de pessoas da igreja. Além disso, Paulo encontrava-se preso por causa da evangelização. E mesmo diante de dificuldades, a comunidade filipense lhe enviara, por mão de Epafrodito, uma ajuda em forma de oferta, a fim de diminuir suas necessidades. Então, essas ideias, para a gente poder ter a compreensão de que o tema do contentamento que a lição nos apresenta a partir dessa lição, e tendo por base a carta de Paulo aos Filipenses, é justamente um contexto de adversidade, né? Rompendo aquela ideia que a própria revista vai sinalizar, onde a gente precisa esperar um momento onde tudo possa estar bem para a gente estar contente. Então, a revista ela desmonta essa ideia. Ou seja qual o contexto for, seja qual situação for, é o momento de experimentarmos essa dimensão do contentamento. Por quê? Porque, como vimos inicialmente, o contentamento é o signo de Deus no humano, é o signo do divino no humano. Então, é daí que vem a alegria daqueles que subsumem, né, a, assim, a escolha de se fazer cristão e de se viver segundo o cristianismo. Eu acho que isso posto, nós poderíamos agora, com esse desenho, né, nós poderíamos, assim, ouvir o texto que fundamenta a lição, e aí, então, daí nesse momento de leitura, daí eu gostaria de trazer algumas ideias de Wesley, como que Wesley olha para essa passagem, e o que ele pode nos ajudar, né? Enfim, e a entender na perspectiva desse contentamento. Ou seja, como poderíamos encontrar na própria teologia wesleyana essa dimensão da própria teologia do contentamento, né? Então, Luciana, eu acho que nós poderíamos, assim, ler o texto e, à luz, então, disso que nós desenvolvemos, olharmos para esse texto com aquilo que ele tem de fundamental. Acho que alguém poderia ler para a gente, fazendo favor. Eu vou ler, então. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade.
Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte em minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheio de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Isso. Luciana, não tire ainda o texto, deixa o texto aí, e volte no início, onde nós começamos a leitura, fazendo favor. Lá no versículo 10. No 10. Ora, então, aí o texto começa. Eu acho que esse texto, ele nos ajuda a entender o contexto que Paulo está vivendo em Filipos, e ele nos dá, assim, um sentido daquilo que eu estou querendo demonstrar desde o início da reflexão. O texto começa assim aí: ora, muito me regozijei no Senhor. Então, vamos ver alguns comentários de Wesley em relação a essa passagem. Então, Wesley vai dizer assim: fiquei muito alegre. Ora, muito me regozijei. Wesley diz assim, ó: Paulo não era estoico. O que significa isso? Significa que Wesley tem compreensão do debate filosófico, né? As notas de rodapé de Wesley são notas que revelam a tamanha erudição de Wesley. Então, Wesley diz assim: Paulo não era estoico. O que isso quer dizer? Que os estoicos também buscavam contentamento na tradição grega. E nós sabemos que o estoicismo, né, é uma perspectiva filosófica. Ele vai ser fundado por Zenão de Cício, em 335, 264 a.C. É uma perspectiva filosófica presente no contexto, né, que o Novo Testamento está sendo escrito, e principalmente as cartas de Paulo. E é inegável que Paulo tem uma influência do estoicismo, mas é verdade que Paulo não é estoico no sentido de que essa visão do estoicismo está presente em Paulo. Paulo ressignifica esse contexto. Então, essa é uma ideia. O estoicismo, ele, na perspectiva grega, ele visa e aponta no sentido de que se tem que viver em harmonia com a natureza e consigo próprio. Por que isso? Porque o estoicismo reconhece que existe um logos, né? Uma palavra ordenadora do mundo e da própria pessoa. Então tem que existir uma harmonia entre a natureza e a pessoa consigo mesma. E existe, por quê? Por causa desse logos que ordena todas as coisas. Vejam, a tradição bíblica também vai falar de um logos. Só que a tradição bíblica vai ser muito mais herdeira do logos que está lá em Moisés na sarça ardente, lá no livro do Êxodo. Eu sou aquele que sou. Então, são duas origens de compreensão dessa dimensão do logos que está tanto na cultura grega quanto na cultura bíblica.
nós vamos encontrar um outro importante filósofo antigo, que é Epicuro. E o epicurismo é uma forma de estoicismo. Isso só para a gente poder entender que no contexto que Paulo vive, essas ideias filosóficas, elas estão presentes também. Como nós hoje estamos envolvidos, né? E vivemos um contexto onde outras tantas ideias filosóficas se fazem presentes também. Um outro importante filósofo estoico é Sêneca, é um pensador romano. Roma, aqui, é a cultura e o império que se impõe. Então, veja, Filipos pertence à Macedônia, né, geograficamente falando, mas é um império romano. Então, vejam a cultura grega, helênica e a cultura romana, e também a cultura judaico-cristã nesse terreno, nesse contexto, nessa atmosfera toda. Tem um padre da igreja que vai influenciar decisivamente Santo Agostinho, que é Tertuliano. E Tertuliano, ele segue as ideias de Sêneca. Tertuliano vai dizer assim, Sêneca é um dos nossos. Né? Então, vejam, a ideia do estoicismo entra na tradição judaico-cristã, mas Paulo subverte o princípio do estoicismo, né? Com uma negação do humano, das paixões humanas, para se viver bem, e coloca o tema do amor como base do seu pensamento. Né? Então, nós podemos dizer assim que o estoicismo tem a ver com uma filosofia que leva as pessoas a lidarem com os domínios das paixões. Porque nós precisamos estabelecer ou restabelecer uma harmonia perdida do homem com a natureza e da natureza com o homem. O estoicismo aponta para esse restabelecimento da natureza perdida, e que na tradição judaico-cristã é o restabelecimento do paraíso perdido. Veja, nós perdemos o paraíso quando fomos expulsos do paraíso. Então, toda a literatura judaico-cristã, imbuída também de um estoicismo, nesse contexto, né, aponta justamente agora para uma outra dimensão, é restituir o paraíso perdido. Então, por exemplo, se a gente retoma, por exemplo, a ideia de um monge da Antiguidade Clássica chamado Macário, que Wesley vai estudar também, esse monge diz assim, a apatheia, o que é a apatheia? É o que nós entendemos hoje por apatia, mas não é apatia no sentido de não olhar o outro. Apatheia significa justamente um equilíbrio interno de restituição da harmonia perdida e do paraíso perdido. Então, Macário vai dizer assim, ó, a apatheia é o verdadeiro sábado e o verdadeiro repouso da alma, que está vazia e purificada de todos os pensamentos de Satã e descansa em uma perpétua paz e alegria do Senhor. Então, os monges antigos, nesse contexto, entendiam que era necessário reconstituir o paraíso já agora a partir de uma ascese. E aí o estoicismo, que também vai influenciar o cristianismo, e Paulo tem influência do estoicismo, só que agora não é um estoicismo para negar as paixões. É um estoicismo para reconstituir o paraíso perdido em nós. É essa a dimensão do contentamento. Por isso que eu fui buscar, então, a ideia do contentamento no ato da criação, no ato da encarnação, da paixão, da morte e da ressurreição. Então, a criação, a ideia do paraíso e a paixão e morte, quando Jesus abre as portas do paraíso para o bom ladrão, é a restituição dessa apatia, apatia que não no sentido
de não olhar para o outro, porque hoje nós falamos muito da palavra empatia ou simpatia, mas os gregos e a tradição bíblica também está empregando o termo da apatheia, que significa a apatia. Então, a apatheia é um conceito essencial da filosofia estoica que passou a linguagem espiritual cristã através dos escritores alexandrinos e, sobretudo, de Evrágio Pôntico, de Macário e de tantos outros pensadores da época. Então, queria fazer essa contextualização, porque isso é muito importante para nós. Por isso que Wesley faz essa afirmação sintética, mas ele é decisivo. Paulo não é um estoico, para comentar essa passagem que nós estamos aqui refletindo. Então, seguindo, tinha sentimentos intensos, mas dedicados todos a Deus, está dizendo Paulo. Agora, esses são os comentários de Paulo a essa passagem aos Filipenses, que nós estamos lendo. Renasceu o cuidado que vocês têm por mim. O que Wesley diz aqui? Como uma árvore floresce depois do inverno. Lhes faltava oportunidade. Ou vocês não tinham fartura material, ou lhes faltava um mensageiro apropriado. Né? Como vai aparecer aqui no texto, né, de Paulo, como nós vimos. Aprendi. O texto vai dizer, aprendi. Paulo vai dizer, aprendi nessa situação de adversidade. E qual a leitura de Wesley? De Deus, só Ele pode ensinar isso. A viver contente em toda e qualquer situação. O que Wesley comenta? Com alegria e gratamente paciente. Nada aquém disso é contentamento cristão. Olha que coisa interessante. Wesley dizendo isso. Nada além daquilo que viver gratamente e paciente é um contentamento cristão. Podemos observar uma bela gradação de expressões, diz Wesley. Aprendi, sei, aprendi com sentido de fui instruído e posso. Veja, não é a vontade própria que Paulo está aqui pondo em questão, mas é a vontade de Paulo agora, né, vivendo em sintonia, em conformidade com a vontade de Deus. Daí, Wesley segue. Sei o que é passar necessidade, mal ter o que é necessário para meu corpo, ter em abundância, ter com que ajudar outros também. Então, vejam, ter em abundância é ter para poder ajudar o outro. Veja, isso rompe com uma lógica da teologia da prosperidade, uma teologia do acúmulo, onde eu penso no eu, onde eu penso em mim mesmo, onde eu penso na minha fama, onde eu penso no meu poder, onde eu penso na minha riqueza, etc, etc. Né? Logo em seguida, a ordem das palavras é invertida para indicar sua transição frequente da escassez para a fartura e da fartura para a escassez. Aprendi, diz Wesley, literalmente, sou iniciado nesse mistério. Né? O contentamento, então, tem a ver com despojamento. Desconhecido de todos, exceto dos cristãos. Veja, aqui nós já rompemos com uma visão estoica, no sentido de Zenão, no sentido de Sêneca, né? Como víamos no sentido de Epicuro, como víamos no contexto da filosofia grega. Mas vejam, nem por isso a filosofia grega deixa de ter a sua importância e a sua beleza aqui também. Tanto de estar alimentado como de ter fome, por um dia. Tanto de ter em abundância como de passar necessidade, por um período mais longo. Tudo posso, até mesmo cumprir toda a vontade de Deus. Isso é Wesley dizendo. O que significa tudo posso, que Paulo diz no comentário de Wesley?
até mesmo cumprir toda a vontade de Deus, e assim por diante. Nós vamos encontrar, portanto, na carta de 1 Timóteo, nós podemos ler lá, se a gente pega o texto, a Bíblia de Wesley, Wesley fazendo comentário em relação ao contentamento, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Veja, aquilo que nós já vimos lá atrás, quando falávamos do tema da mordomia em Wesley, né? Quer dizer, no sentido de que não está em jogo aqui a acumulação, a riqueza. Então, Wesley já está fazendo, talvez, a primeira crítica do lugar da teologia no capitalismo inglês, já no século XVIII. E depois nós vamos achar, mais à frente, um comentário sobre a santidade de vida, né? Em seus conselhos ao povo chamado metodista, Wesley definiu os metodistas como um povo que professa buscar, em qualquer medida que tenha alcançado, santidade de coração e vida, além de conformidade interna e externa em todas as coisas, com a vontade revelada de Deus. A evidência de uma vida cristã genuína é uma trajetória particular de vida, um modus vivendi pleno do fruto do Espírito. Tal santidade para Wesley é mais do que santidade moral. É uma santidade integral, o perfeito amor, que é sofredor e benigno, que não é invejoso, não se vangloria, não se ensoberbece, não porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal e nem se regozija com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Esses sim são os frutos apropriados da santidade de coração e de vida. É assim que a lição ela vai dizer lá no início, né? Num dos seus objetivos, olha lá, afirmar o contentamento como fruto da santificação. Né? Então, essa ideia da santificação, ela tem a ver com o contentamento. Bom, eu acho que para fechar, né, eu gostaria, assim, de que nós pudéssemos ouvir uma canção. Depois eu vou enviar no grupo a letra e vou enviar o texto de um dos escritos de Francisco de Assis, onde esse texto ele vai falar da perfeita alegria. Ou seja, o contentamento tem a ver com a perfeita alegria, que é saber viver as adversidades, né? Que é saber viver no sofrimento, saber viver na alegria. E é verdade que nós vivemos hoje num tempo onde a tristeza, o sofrimento, a dor, ela é abandonada, né? Quer dizer, tudo isso é depressão, tudo isso é polaridade, etc, etc. E talvez vivamos num tempo difícil, marcado por essas coisas. Mas a questão do contentamento não implica em renunciar ao sofrimento, né? Ou seja, em última instância, o contentamento ele tem a ver com a experiência da cruz, que é um pouco o que nós vamos ver nessa canção, cantada pelo Frei João. Frei João é um frade capuchinho, né? Morou em Piracicaba por muitos anos, tornou-se bispo e depois veio falecer no contexto do seu bispado no Paraná. Então, nós vamos ouvir na voz dele essa canção, onde Francisco de Assis, num dos seus escritos, escreve sobre a perfeita alegria. E ele vai identificar a perfeita alegria como o abandono e a cruz, né? Ou seja, é no contexto do abandono e da cruz, né, que nós podemos, em última instância, viver pacificados, viver alegres, viver nesse estado de contentamento. Então, eu acho que nós podemos ouvir essa canção, depois eu envio o texto, né, e a letra dessa canção, para a gente voltar a ouvir novamente,
E aí nós poderíamos, então, conversar. Após a música, Rosa, eu já passo a palavra. Você pode pegar a palavra para a gente poder fazer a própria reflexão do grupo. Cai a tarde de inverno impiedoso e Francisco e Leão sob a neve caminham, vão tornando a Santa Maria com fome e com frio ao final de outro dia. Frei Leão vai na frente ligeiro, Frei Francisco o chama e diz: Frei Leão, toma nota se queres saber o que é a perfeita alegria. Se nós tivermos a graça de Deus de pregar o Evangelho e a cruz, e por obras externos pudermos levar a Jesus, e convertermos os homens à fé, até mesmo os de mau coração. Em Leão isso ainda não é a perfeita alegria. Imagine, Leão, que Deus nos tenha dado a graça de amor nos curar, de fazer ver aos cegos e aos coxos andar, surdos ouvir e mudos falar, e que até os demônios fugissem ao comando de nosso olhar, e que os mortos nós ressuscitássemos. Isso não é a perfeita alegria. E se falássemos todas as línguas, com o dom de bem comunicar, transformando os reinos da terra em reinos de paz. E se soubéssemos toda a ciência e os segredos da terra e do mar, Leão, isso ainda não é a perfeita alegria. Mas então, Pai Francisco, o que é a perfeita alegria? Se ao chegarmos ao nosso convento e batermos depressa esperando entrar, e o porteiro do lado de dentro, ao invés de abrir, põe-se assim a falar: quem sois vós que assim importunos, nesta hora nos incomodais? Somos nós, teus irmãos, Frei Leão e Francisco, que chegam e querem entrar. E verão, se o porteiro disser que é mentira que não abrirá, que encontremos um outro lugar em um canto qualquer. E se nós, diante da porta fechada, sob a noite a neve que cai, conservarmos a paz, isso é a perfeita alegria. Mas se nós insistimos em prantos, que abra e tenha piedade de nós, pois conforme tão necessitados na noite não temos consolo e lugar. E se então o porteiro sair, repunhando bastão e gritar, e bater em você e em mim, muito mais nos deixando no chão a chorar. E Leão, se for Deus quem não faz, que nos deixa na noite
Bom, então tá bom, né? Eu preciso confessar que eu sou apaixonada por essa música. Eu amo demais essa música, porque eu acho que essa música ela é o resumo mais absoluto que eu posso imaginar do cenário deste tempo que Francisco viveu como um monge, né? E ela nos remete diretamente para a estrutura das ordens religiosas da Idade Média, porque o porteiro no mosteiro é uma figura ímpar. Ele é praticamente o dono do mosteiro, é ele que deixa entrar, o que deixa sair. É ele que comanda o espetáculo todo. E nós temos que nos dar conta que século XII, XIII, esse período de Francisco, é o tempo em que as distâncias são imensas entre as cidades, entre os lugares, e os mosteiros são as poucas únicas sinalizações de abrigo e acolhimento, né? É como se fossem pequenas hospedarias. E o porteiro é o sujeito ali que decide se o viajante ali entra ou não entra, se ele se abriga ou se ele não se abriga da chuva, do vento, da neve, enfim, do frio. E quando, na verdade, quando Francisco faz essa conversa, esse diálogo, ele está dizendo exatamente da falta terrível que pode ser a ausência de condições materiais para que a alegria ou o contentamento, como foi a palavra que o Divaldo usa no texto dele, na aula dele, pode estar conosco ou não estar. É da falta das coisas miúdas, das coisas do cotidiano, do abrigo, da fome, do alimento, das coisas básicas, é que normalmente vem a alegria, né? Normalmente vem esse estado de contentamento. Mas quando ele diz, se a gente olhar para essas faltas como se fosse a cruz, né? Como se fosse a paixão e a cruz, então a gente transforma essa ausência, essa falta das coisas materiais, em alegria e contentamento, porque é mais ou menos como viveu a cruz e a paixão de Jesus, é nessa direção. E eu acho que ele é tão feliz quando ele diz isso, porque a gente sempre, quando ouve essa música, lembra dessa figura quase juvenil de Francisco, né? Francisco é um alegre feliz, assim, é um alegre que descobriu o caminho, né? Então, assim, quando Edivaldo termina a aula com essa música, eu acho muito encantador, porque é exatamente aquilo que a lição quer nos dizer. Independente da situação que a gente vive, das condições que a gente tem, a alegria no Senhor, nós temos um corinho na igreja que diz isso, né? Alegria no Senhor, a nossa força é. Esse é o refrãozinho, eu lembro desse corinho. Então, a gente canta, né? É por causa da alegria, é por causa dessa presença do Senhor que a gente pode ser alegre, né? Bom, e essa caminhada toda para o Wesley que o Edivaldo faz, ela é bonita para a gente, metodista, né? Que a gente se dá conta de que a nossa grande liderança é essa liderança que transita pelo campo da filosofia e da ciência da época, porque a gente não se dá conta, às vezes, que a filosofia é o pensamento científico da época, né? É aí que nós encontramos o acadêmico funcionando, a inteligência sendo criativa e sendo, vamos dizer assim, produzindo um saber e um conhecimento. Então, eu acho muito legal, acho que tem muita coisa para a gente dizer aí, mas o versículo tudo posso naquele que me fortalece, que está dentro desse texto, é o versículo 11, eu acho que é o 11 de Filipenses, a gente costuma muito repetir na igreja, quase memorizadamente. E eu não sei se a gente, quando diz e quando lembra dele, se a gente efetivamente está usufruindo da profundidade que ele tem, né? Tudo posso, inclusive, ser alegre na tribulação, ter alegria na dificuldade, ter alegria na falta, ter alegria na angústia, no conflito, no desespero, naquilo que caracteriza tanto a nossa vida como humanos, né?
Vamos abrir, então, para algumas reações de vocês, tá? Agradecer ao Edivaldo pela excelente exposição da lição e dizer que esse tema da alegria, eu acho que é super importante no sentido de que o espírito humano, para se manter, necessita de um certo otimismo, né? De um certo pensamento. Aqui é difícil usar essa palavra, né? Porque o Edivaldo, inclusive, criticou ela no início, né? Um pensamento mais positivo no sentido de que nem tudo está perdido, né? De que há possibilidades sempre, apesar de. Então, hoje se usa muito a palavra circunstâncias, né? Apesar das circunstâncias, né? E é o que aconteceu aí no relato de Paulo, né? Que ele vai citar diversas circunstâncias negativas, difíceis, complicadas, mas apesar das circunstâncias, ele aprendeu a viver nessa perspectiva, que eu acho assim que é uma perspectiva da entrega completa nas mãos de Deus, né? Então, sabendo que Deus vai prover o necessário. Alguns dias atrás aí eu assistindo uma live, agora não lembro o nome da pessoa, foi entrevistado, né? Na verdade não era uma entrevista com essa pessoa, mas foi um jovem que resolveu abandonar tudo, né? Depois de formado e tudo mais. Me lembrou um pouco aquele filme do jovem que sai para buscar a felicidade, né? E Went Wild, parece que é o nome do filme, né? Me lembrou muito daquele filme. Mas esse jovem, essa pessoa é do Rio de Janeiro. Então ele abandonou tudo, as coisas, para viver na simplicidade. Essa era a expressão que ele usava, viver na simplicidade. Viver com o absolutamente necessário para manter-se vivo, né? E eu pensei assim, será que eu conseguiria fazer isso, né? Será que eu conseguiria fazer isso e me manteria contente, né? Porque ele contava isso com uma expressão de alegria no rosto, dizendo que ele se encontrou nisso, né? Que ele se encontrou sentido de ser humano, não no ter, mas no ser, como a gente costuma dizer, né? Eu acho que a alegria no sentido evangélico, né, é um pouco isso. Não é uma alegria boba, uma alegria que está sempre sorrindo porque está sorrindo, né? Eu me lembro que tinha um corinho, não? A Rosa lembrou aí também de cântico, né? Havia um corinho que dizia: sim, eu sou feliz, sim, vivo a cantar. E nós aí naquele momento da teologia da libertação criticamos muito isso, né? Isso é alienação. Como assim? Sim, eu sou feliz, sim, vivo a cantar. Mas e como cantar diante da pobreza, diante da desgraça? Como cantar, né? Lá no Salmos mesmo a gente vai ver o povo de Israel na Babilônia, que dizia: sentei à beira dos rios da Babilônia, né? E pendurei as harpas nos salgueiros, porque não tinha ganas para cantar. Mas isso não significa que estava se sentindo longe da graça de Deus. Então, a graça de Deus, essa ligação que o Edivaldo fez com a teologia wesleyana é super importante aqui, porque dá uma dimensão de entender aquela expressão, né? A minha graça te basta. Uhum. A minha graça te basta. Então, acho que a alegria nessa perspectiva, assim, não de simplesmente estar rindo à toa, né? Não é isso. Essa seria mais uma perspectiva alienante, né? Estar rindo à toa, não reconhecendo que existem dificuldades, né? Mas na perspectiva evangélica, então, é reconhecendo que, apesar dessas circunstâncias, nós podemos ter o sentido da vida, o sentido do evangelho nas nossas vidas.
Então, para mim foi super legal escutar essa aula de hoje. Muito obrigado aí, Edivaldo. Um abraço a todos e todas. Obrigada, Luiz. Obrigada, legal. Quem mais? Vamos lá. Muito sérios e silenciosos. Estou nervosa. A Ivarda, vamos lá, Ivarda. Oi, Rosa. Muita alegria de ouvir o Edivaldo e estar com vocês. Amém. Essa questão tem me tocado muito, porque às vezes a gente ouve como é que você consegue deitar e dormir com tudo isso que está acontecendo, com tanta barbaridade, com tanta contrariedade que a gente tem ouvido e visto, até entre familiares. Como é que você consegue ser feliz, falar de Deus e não ter empatia, conseguir dormir? Eu fui acusada esses dias de que eu conseguia dormir porque, apesar de tudo que aconteceu, então é difícil compreender que você pode ter essa paz, apesar de, né? E a gente não consegue contentar as pessoas, porque a gente quer que as pessoas que estão com a gente sintam também essa alegria, esse contentamento, né? Então, eu me tocou. E obrigado, Edivaldo, por dar esse toque dessas músicas. Procurei lá e tem os cantos franciscanos que eu vou curtir muito. Vou curtir muito esses cantos franciscanos. Então, que Deus nos dê graça para compreender essa situação que nós estamos vivendo de contrariedade. Tem uma irmã que não pode ver seus filhos nos Estados Unidos, não pode abraçar seus netos, que são 5, porque não quer tomar vacina. E eu fico brava, e eu fico chateada, e diz que eu sou ruim, que eu não compreendo a pessoa. Então, é difícil ser feliz. Muito. Só na graça do Senhor mesmo. Só na graça. É isso aí. Mas é isso mesmo, Ivarda. Eu vou só te dizer uma coisa assim, ó. Certamente essa situação na tua família não é a única. Todos nós, de uma forma ou de outra, estamos enfrentando, porque a nossa família é uma amostragem, né, muito pequenininha da sociedade que a gente está vivendo, e a gente está vivendo uma sociedade dividida. Então, nós temos na família, sim, e a gente precisa segurar isso, tem que entregar na mão de Deus e pedir que Ele mantenha a nossa alegria, apesar de tudo isso, né? E orar por essas pessoas, porque se a gente acha que elas estão equivocadas, então a gente precisa que a graça de Deus convença essas pessoas. Não é a nossa palavra, não é o nosso, nós vamos dizer, né? Nós temos que entregar para Deus e pedir que Deus mobilize esses corações. E não é só o da tua família, crê nisso. De cada um de nós teríamos uma história aqui para contar, muito provavelmente nessa situação que a gente está vivendo, viu? Mas, assim, a gente está aqui junto, fique tranquila, porque, pelo menos no afastamento da distância geográfica, a gente está junto no coração, sofrendo contigo e junto uns com os outros aqui, viu? Obrigada, Rosa. Beijo, querida. Vamos lá, quem mais? Eu posso falar? Fale, Vilna. Eu saí do vídeo, não sei como, eu empurrei aqui a revista para escrever. Agora, amei, já tinha lido a lição, mas hoje eu consegui entender muito mais, entendeu? Vou ter que ver novamente. E meu marido está lendo um livro estoico, então, que meu filho está lendo Amor. Aí eu falei, até ele veio aqui me ajudar para ver se eu entrava. Aí eu falei, você vai ter que assistir hoje à tarde, porque foi tão explicativa, com tantas informações. Então, só assim, muitíssimo obrigado de eu estar participando ainda e ter professores como vocês e como o Edivaldo, que ele explica tanto e tão bem que a gente fica querendo, não é? Copiar tudo, e não consegue. Tá bom, Vilna. Beijo para ti e para o Moisés aí. Beijo. Vamos lá, quem mais?
Lucas, chegou mais perto, acho que ele quer falar. Vamos lá, Luquita. Bom, obrigado, né, Edivaldo? Obrigado a todos que compartilham também. A Ivarda estava falando e ontem a mãe de um amigo meu faleceu. Ela estava positivada, né? O meu amigo também está positivado porque ele passou o dia, passou a noite com a mãe no hospital e não sabiam ainda que ela estava positiva também. Então não teve velório, teve só o enterro, né? E foi bem rápido. E ele foi. Eu nem julgo ele, porque eu acho que eu também iria tomando todas as precauções, né? Ele estava com 2 máscaras e ele ficou distante de todo mundo. E foi um momento muito difícil, porque não dava nem para o abraço, né? Não tinha como chegar próximo dele para abraçá-lo, porque não tem nem o que falar nesse momento também, né? Então, como é ficar feliz no mundo dessa forma? E outras coisas, né? Outros limites que a gente tem, que são muitos, né? E quando o Edivaldo estava explanando, eu lembrei de uma vez que eu não consegui explicar o que é o contentamento, e eu ouvi eu não lembro o autor agora, que fala da alegria do infinito, né? E eu me identifiquei muito que essa alegria do infinito, quer dizer, ela independe das finitudes daqui, ela independe dos limites que são colocados, de tudo, da nossa experiência, né? Da nossa existência. E eu queria apenas perguntar para o Edivaldo, para outras pessoas que também que queira comentar isso, né? Eu estou lendo alguma coisa sobre tempo, a temporalidade, sobre o tempo, né? E o tempo existe em Deus, né? O tempo, como nós, a existência toda, o tempo também existe em Deus, né? Então Deus é maior do que o tempo, Deus está acima, né? É uma outra dimensão. Edivaldo, será que poderíamos falar que o tempo é uma linguagem da matéria, da materialidade? É uma linguagem, é finito, né? No tempo a gente vê que a gente acaba, a nossa finitude, todos esses limites, né? Está marcado pelo tempo também. Será que poderia-se falar que o tempo é uma linguagem da matéria e que essa alegria do infinito, esse contentamento vai acima, vai adiante do tempo, né? Transcende o tempo também? Será que poderíamos fazer essa pelo menos metáfora? Bom, eu acho que a questão que você levanta é uma questão assim fundamental. Por quê? Porque o tempo não é uma coisa assim tranquila e simples, né, da gente considerar. Já que nós iniciamos a nossa escola dominical com Santo Agostinho, nas Confissões, no livro, 11º livro, são 14 livros. As Confissões, no 11º, Santo Agostinho discute o tema do tempo. Ele já está aí fazendo uma reflexão de ordem cosmológica, e ele diz assim: se não me perguntam o que é o tempo, eu sei. Mas a partir do momento que me perguntam sobre o que é o tempo, eu já não mais sei responder, né? Porque não é uma questão simples e tranquila, né, de ser enfrentada. Mas, assim, para a gente ser breve, Lucas, acho que a gente poderia pensar assim: há 2 categorias que são fundamentais, onde todas as coisas estão inscritas, que é a categoria do tempo e do espaço. Ou seja, nós estamos no tempo e no espaço e somos constituídos pelo tempo e pelo espaço. Em Deus não há tempo, em Deus não há espaço, né? Por quê? Porque o tempo e o espaço limitam, né? Quer dizer, na verdade. Por isso que Deus é eterno, né? Então, em Deus não há espaço, não há matéria nele, e em Deus não há tempo, porque ele é eterno. Agora, é claro, toda a teologia judaico-cristã é uma questão do tempo, porque Deus cria, né? E Deus se encarna, ele entra no tempo pela encarnação. E pela ressurreição ele sai do tempo e sai do espaço.
Então, o problema do tempo e do espaço é o nosso problema. Nós podemos dizer que todo o cosmos, toda a matéria, todos nós somos constituídos pelo tempo e pelo espaço. E, enfim, e fora do tempo e do espaço, nós não podemos conhecer, né? Essa vai ser a grande discussão kantiana. Immanuel Kant vai trazer o tema do tempo e do espaço como um problema para a filosofia, mas não só ele, porque já é um problema para a filosofia o tempo e o espaço. Mas nós somente podemos dizer o que nós dizemos no tempo e no espaço. Fora do tempo e do espaço, nós não sabemos nada. Somente Deus sabe fora do tempo e do espaço. Então, aqui está o nosso grande problema, né? Quer dizer, o tempo e espaço nos limita, nos constitui. O espaço nos aproxima, nós estamos aqui próximos. No tempo é um pouco mais difícil, porque cada um tem o seu tempo, né? Aqui nós não temos o mesmo tempo, o tempo existencial, o tempo próprio, o tempo de pessoa, o tempo da singularidade de cada um. Então, entrar no mundo de cada um, no universo de cada um, é muito difícil. Se o espaço nos aproxima, o tempo é um pouco mais difícil dessa. Por isso que a Ivarda narra uma experiência difícil, que é o tempo que cada um tem. Ela falou do tempo da irmã que, ó, eu não quero tomar vacina. Esse é o tempo singular de cada um, né? O tempo nos torna únicos nesse sentido. Agora, existem várias dimensões do tempo, né? O tempo do relógio, o tempo mecânico, o tempo da existência, o tempo do cosmos, o tempo biológico, enfim, o tempo da vida, etc, etc. As formiguinhas, as baratinhas têm os seus tempos e assim por diante. Enfim, tudo é perpassado por essas questões, né? Quer dizer, responderia um pouquinho assim. Vai falar, Rosa. Não, desculpa, não, eu queria voltar à pergunta do Lucas, porque acho assim, a ideia de que o tempo é uma linguagem, é um modo da gente explicar sobre o real, isso eu acho que é válido. Eu queria pegar um pouco por aqui, Lucas. Eu acho que tem sentido, é um signo, né? O tempo é um signo que demarca para a gente, por exemplo, o tempo de vida que a gente vive concretamente, o tempo da infância, o tempo da juventude, o tempo da velhice. Quer dizer, essas demarcações, sob meu ponto de vista, são linguagens que a gente cria, né? No sentido de poder se situar em relação a gente mesmo, em relação aos outros. E tudo isso que o Edivaldo disse tem essa na perspectiva do infinito, do depois, do tempo de Deus, que é outra categoria, outra dimensão, né? Mas é um tema bem denso, bem complicadinho, né? Vamos lá. Quem não falou ainda, Luciana, Ivonete, se alguém quer falar, se não querem também não fale, tudo bem, só estou lembrando, para a gente poder ir encaminhando já nosso finalzinho aqui. Ivonete, quer? Ah, não, tá. Luciana, quer alguma coisa? Só para agradecer, realmente, pela excelente aula, né? Sempre muito bom escutar o Edivaldo e ficar aqui pensativa, refletindo, né, o que ele falou. Obrigada mais uma vez, Edivaldo. É a fala do filósofo, né? Sempre nos remete para a discussão, para a reflexão. Mas é isso, gente. Olha, eu acho que ela foi gostosa, é um tema engraçado, que parece um tema tão simples, o tema da alegria, e ele vai repercutir num outro lugar, né? Que é essa noção da nossa relação com Deus, enfim. Essa ideia de que nós carregamos a centelha de Deus em nós é fundamental, porque então a alegria absoluta de Deus, ela está conosco, não tem como negá-la, né? A gente pode não olhar para ela, a gente pode não enfatizá-la, mas ela está ali para vir à tona a qualquer momento, né? Antes de a gente terminar hoje, eu só queria voltar ao que nós conversamos bem no início da aula, quando nem todos estavam, que essa necessidade que a gente está tendo de manter contato, né, com algumas pessoas que não estão voltando conosco, que não chegaram ainda conosco nesses 2 últimos domingos, e também com algumas pessoas que ficaram um pouco perdidas, né, na nossa trajetória de 1 ano e meio de classe alternativa online. E eu pensei de que a gente poderia, entre nós, assim,
meio que a palavra é horrorosa, mas eu vou dizer essa porque não me falta outra, não me vem outra. Se a gente pudesse dar uma apadrinhada aqui nessa tentativa de diálogo com essas pessoas que estiveram conosco e, por razões as mais diversas, não estão ficando com a gente. E eu tenho certeza que as pessoas gostam de estar conosco. É que eu acho que tem muito a ver com o hábito que a gente cria, né? De, olha, dia tal, a tal hora eu tenho esse compromisso e outras coisas não vou entrar nesse horário. Então, eu estava pensando de dizer alguns nomes que eu me lembro aqui, que eu fui percorrendo aqui a nossa listagem anterior, e repartir com vocês. E daí, cada um sentindo no seu coração, de repente, dar uma telefonada, dizer, olha, a gente está sentindo falta, legal se você pudesse estar conosco, né? Eu tenho pessoas assim, por exemplo, a Sheila, né? Super nossa queridona, sempre está conosco, disponível, mas a Sheila sempre precisa que a gente dê uma reforçada nela. Vamos lá, Sheila, vem com a gente e tal. Então, eu não sei quem gostaria de dar uma ligada para ela, dar uma reforçada. Nós temos também a Edna, que é amiga da Ivonete, que eu acho que voltou na igreja dela, mas que talvez agora, né, Ivonete? Não sei como é que está na igreja dela, porque algumas igrejas estão voltando à situação de isolamento, então não sei, talvez dizer, olha, a gente está com saudade, então tá bom, Ivara, tu tem que sair, né? Eu sei. A Ivara tem um compromisso, então está dando tchau para nós aí. Tudo bem, Ivara. Deus te abençoe aí, tá? Então, tá bom, a Luciana já está dizendo aí que pode falar com a Sheila. Eu lembrei do Sebastião também, lembram dele, né? Jovem, um dos poucos jovens que a gente tem na igreja, esteve conosco algumas vezes, depois não voltou mais, então não sei quem gostaria de ligar para ele. Tem a Vera Lígia, né? Nossa querida, sempre estava com a gente lá na classe, ela viaja muito, mas agora com a história de ser online, a gente não tem a chance de poder estar falando, estar participando, seja onde a gente estiver. Temos a Raquel Gali, não sei quantos de vocês lembram dela, lá na classe da Escola Dominical, estava doente, enfim, mas parece que segurou o problema da doença, e parece que o problema é telefone, mas eu não sei bem se é telefone ou não. Então, se alguém quisesse dar uma ligada, seria bem legal. E a outra, Raquel, a Kobayashi, né, que era a nossa professora das crianças, que também assistiu com a gente um bom tempo. Depois ela ficou envolvida com os filhos que estavam fazendo vestibular, enfim, mas essa fase já passou. E a gente precisaria dar uma ligadinha para ela. A Terezinha, advogada, a Terezinha Varela, não sei quantos de nós estamos lembrando, né? Eu, esses tempos, andei ligando para ela, enfim, ela estava com os probleminhas de saúde dela, enfim, mas acho que valeria a pena a gente dar uma ligadinha. Lembrei também da Joanice, né? A Joanice que toca lá o órgão para a gente na igreja, que tem um filhinho pequeno, enfim. Então, eu não sei se vocês lembram de mais alguém que tenha estado conosco nesse período, e tivemos alguns visitantes, alguns maridos, algumas mulheres, esposas e tal, de alguns de nós, mas que me lembre são essas pessoas que a gente podia dar um toquinho. O que vocês acham? É bobagem? Eu falo com a Terezinha e com a Raquel. Tá bom. Qual das Raquéis? A Gali? primeira... A Gali, tá. E tá a Edna, eu já sei, a Edna voltou com a atividade na igreja dela, mas ela disse que assiste a gravação de todas as aulas. Tá bom. Tá certo, Bonete. Mas é que eu sinto falta da Edna. A Edna tem um sorrisão gostoso, eu gosto de vê-la aí. Fala, Lu. Não, a Raquel Kobayashi, eu conversei com ela no final do ano. Sim. E ela disse que assim, essa questão do online não é com ela. Que ela não gosta, que ela não gosta. Que ela realmente, bom, então, essa questão do online Tá. E a Sheila acabei de mandar já uma mensagem. Tá bom, legal. Tá bom. Mais alguém? A Terezinha também, né, Ivonete? Tu disseste que quer ligar? É isso? Eu vou conversar com ela, mas assim, no início ela não estava se adaptando também não sei se mudou alguma coisa, mas vou falar com ela. Tá bom, tá bom. Pelo menos para a gente dizer, estamos com saudade, estamos lembrando, são 2 anos já que a gente está nessa coisa, né, gente? Então, a gente precisa estar atento, inclusive, no cuidado pastoral, assim, é uma coisa de cuidado com o outro mesmo, né? Tá? Mais alguém vocês lembraram? Mais alguém lembrou de ligar para alguém? Bom, a gente vai fazendo isso, acho que agora todos os domingos, né?
lembrando, vem um, vem outro, daí a gente pode... A Inayá é outra, né, Luciana, que a gente pode dar uma ligadinha, porque não está tendo a classe da Meire, conforme as nossas orientações lá. Então, a Inayá pode fazer tá com a gente. Até achei que ela hoje estaria conosco. Então, a gente pode dar uma ligadinha também, enfim. Tá bom? Podemos terminar, então, queridos? Luiz, tu está aí ainda? Tô. Então faz oração para a gente, para terminar, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, nos damos graças nesta manhã pelo nosso encontro e o estudo da Tua Palavra, por esta nossa classe que é tão enriquecedora. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Edivaldo nos trouxe nesta manhã, explicando a lição. Abençoa cada uma de nós, e também nos lembramos desses outros irmãos e irmãs que foram aqui mencionados, te pedindo a Deus que tu toques no coração de cada um, de cada uma, para reunirem-se conosco, para desfrutarem também desse espaço tão importante. Que a tua graça nos acompanhe no decorrer desse dia, também dessa semana que nós estamos iniciando, já nos encaminhando para o final do primeiro mês do ano, e logo em seguida, para muitos e muitas de nós, começam as atividades profissionais. Nós te pedimos que a tua bênção abra as portas, abra, Senhor, os caminhos que teremos diante de nós neste ano, ainda com muitos desafios, certamente, mas guardados e cuidados pela tua bênção e a tua misericórdia, nós poderemos trilhar a todos esses caminhos. Agora, Senhor, despedindo-nos, nós oramos, agradecendo-te uma vez mais e pedindo perdão pelas nossas faltas, no nome santo de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém. Então, queridos, uma boa semana, até a semana que vem. Deus nos abençoe a todos, não é? Beijo, beijo. Abraços, beijos, até mais.